Somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países com maior número de habitantes do planeta. Convido vocês a irem comigo até o quadro para vermos o nosso mapa mental do crescimento da população brasileira. Aqui estamos representando o planeta Terra com um enfoque na América do Sul, que é o continente no qual o Brasil está inserido. Dentro do continente americano, mais exclusivamente na América do Sul, o Brasil é o maior e mais populoso país entre todos os outros. Mas quando se trata do planeta Terra, o Brasil entra na classificação dos 5 maiores países. Acompanhem comigo. Aqui em primeiro lugar nós temos a Rússia, com 17,10 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar está o Canadá, com 9,98 milhões de quilômetros quadrados. Em terceiro lugar está a China, que possui 9,69 milhões de quilômetros quadrados. Em quarto lugar, entre os Estados Unidos, com 9,37 milhões de quilômetros quadrados. E em quinto lugar está o Brasil, com 8,51 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população brasileira aumentou um intenso crescimento a partir do início do século XX. Vamos observar o gráfico que está no seu livro, mas também eu fiz aqui uma representação. E com enfoque a partir dos anos 40 em diante. Por quê? Porque a partir dos anos 40 foi que houve um intenso e acentuado crescimento em todo o território brasileiro, como você pode observar no seu mapa do seu livro, ok? Para compreendermos o crescimento natural da população, nós também precisamos analisar alguns fatores. Entre eles estão a taxa de natalidade, que é indicada pela quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano, a taxa de mortalidade, que indica a quantidade de pessoas que morrem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano, e o crescimento natural, que é conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. Na página 303, você encontrará um outro gráfico cujo título é Brasil, Crescimento Natural da População entre os anos de 1900 e 2020. Verifique nesse gráfico que quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural. E que, ao contrário, quanto menor a distância entre essas linhas da natalidade e da mortalidade, menor é o crescimento natural da população. Todas as mudanças nessas taxas, tanto de mortalidade quanto de natalidade, ao longo do tempo, devem-se a diversos outros fatores que serão apresentados a seguir. Acompanhem comigo agora a página 304, onde nós aprenderemos sobre esses fatores. O primeiro fator são os avanços na área da medicina e da saúde. As novas descobertas da medicina, com novos medicamentos e vacinas, além das campanhas de prevenção de doenças, propiciaram a redução da mortalidade. Vocês podem notar no livro de vocês a imagem da vacinação de pessoas em Belém, no Pará, em 1930. Antes disso, haviam poucos investimentos na área da saúde, poucas pesquisas por parte dos cientistas e muitas doenças conseguiram matar muitas pessoas por não haver estudos sobre elas nem como curá-las. Outro fator foi a expansão do saneamento básico. Vocês sabem que o saneamento básico é algo de extrema importância numa cidade, num país, porque se trata do cuidado com a nossa água, com o esgoto e com o lixo que nós produzimos. Com a expansão desse saneamento básico, que foi a ampliação e a melhoria dos serviços de abastecimento de água, de coleta e o tratamento de esgoto e também de resíduos sólidos, que são o lixo, trouxeram melhores condições de higiene e saúde a toda a população. E com isso reduziu-se a proliferação de doenças como a cólera e a hepatite A, que são adquiridas por causa da falta
de higiene e de saneamento básico. Outro fator, o terceiro e último, número de filhos por mulher. Atualmente, o número de filhos por mulher tem diminuído. Antigamente, as mulheres tinham mais filhos. Vocês sabem que nas famílias de vocês pode acontecer casos de pessoas, avós, bisavós, que tiveram 12, 15, até mais filhos. Mas as mulheres de hoje, ao assumirem carreiras profissionais, deixaram de se dedicar apenas aos afazeres domésticos. Esse fato, somado ao desenvolvimento de métodos contraceptivos, que são os métodos utilizados para que elas evitem a gravidez, acarretou na diminuição do número de filhos por mulher. Outro fator extremamente importante para o crescimento populacional do Brasil foi a vinda de imigrantes. Além de todos esses fatores que nós citamos, que contribuíram para o crescimento da população brasileira, entre meados do século XIX e do século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos. No período entre os anos de 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,6 milhões de imigrantes. Como vocês podem notar na imagem na página 304, temos imigrantes vindos do Japão, desembarcando do navio atracado no Porto de Santos, em São Paulo, no ano de 1930. Essa chegada de pessoas de outros países para o nosso recebe um nome muito conhecido por nós, que são as imigrações. É a saída de outros países para um país diferente do seu. Mas existe também um outro fator importante para que haja crescimento em determinados lugares, que são as migrações. É quando acontece a saída dentro de um mesmo país para outras partes. Tudo bem até aí? Agora nós vamos para a página 305, onde fala sobre a população total do Brasil. A população brasileira, como vimos, vem aumentando a cada ano, ainda que em um ritmo mais lento que o do século XX. Temos aí a representação de um gráfico de setores que eu também quis apresentar aqui no nosso mapa mental. Brasil, população de homens e mulheres. Dentro de uma estimativa de 100 milhões de habitantes no Brasil, os homens representam 48% desse total e as mulheres representam 52%. Então podemos concluir que atualmente as mulheres são maioria no nosso país. No informativo Cidadania no Dia a Dia, na mesma página, nós teremos a informação sobre as conquistas das mulheres. Até o ano de 1932, no Brasil, as mulheres não tinham o direito de votar, muito menos de se candidatar a um cargo político. Muitas delas eram proibidas de estudar e podiam apenas se dedicar aos afazeres domésticos. Aprendemos em aulas anteriores, de outras disciplinas como História, que o nosso país é um país patriarcal. O que quer dizer isso? É um país cuja figura masculina do homem é mais importante na sociedade. O homem sempre foi o detentor do poder, do saber, e as mulheres eram criadas por seus pais apenas para se casar. Para isso elas aprendiam a cozinhar, a costurar, a cuidar dos filhos e nunca lhes era permitido ir para a escola. Só que, ao longo do tempo, as mulheres passaram a reivindicar igualdade de direitos em relação aos homens. Persistiram tanto que conquistaram direitos como votar, como estudar e até mesmo seguir uma carreira profissional. Sabemos que as mulheres ocupam hoje cargos que antes só eram possíveis aos homens. Temos mulheres pintoras de casa, temos mulheres mecânicas, temos mulheres mestres de obras em grandes construções, temos mulheres motoristas de caminhões, de carretas, né? Então, todas as áreas profissionais, as mulheres também mostraram que têm poder e que têm condições de assumir em igualdade de direitos com os homens.
Mas, atualmente, muitas mulheres, apesar de ocuparem os mesmos cargos de homens, têm ainda lutado para conseguir ter os mesmos salários, porque, ainda que ocupem o mesmo cargo, os homens ainda detêm os maiores salários, no mercado. E as mulheres têm salários menores que eles. Converse agora com seus pais para saber se eles conhecem alguém que tenha essa desigualdade, algum amigo cuja profissão é a mesma de uma amiga que tenha salários diferentes, e vocês vão notar que é a mais pura verdade, infelizmente. Partiremos agora para a explicação da nossa atividade. Eu quero que você volte comigo na página 302. Nós temos 3 questões nessa página e nós não temos lugar para respondê-las. Então eu peço que vocês peguem o caderno de geografia, façam o cabeçalho completo com a data de hoje e copiem o título da nossa aula, que é o crescimento da população brasileira. Em seguida, escreva a questão de número 1, de número 2 e de número 3 e respondam essas questões para que façamos a correção. Na página 306, vocês encontrarão as atividades que também deverão ser feitas hoje. Primeiro, leia as manchetes a seguir e responda as questões. Censo 2010. População do Brasil cresce quase 20 vezes desde 1872. A outra manchete, população brasileira cresce e passa dos 200 milhões de habitantes. Letra A. Qual é o assunto abordado nas manchetes? Letra B. Observe o gráfico da página 302 e elabore uma manchete, uma notícia, informando o crescimento da população brasileira entre os anos 2000 e 2018. Segunda questão. Complete as frases com as palavras e os números abaixo. Mulheres, 52, 2018, homens, 208. A. A população do Brasil era de milhões de habitantes. Letra B. Na população brasileira, há maior número de que representam % dos habitantes. Letra C. Os representam cerca de 48% da população brasileira. Página 307, terceira e última questão. Levando em consideração os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira no decorrer do século XX, relacione as frases a seguir. Frase A. Entrada de imigrantes. Frase B. Expansão do saneamento básico. Frase C. Avanços na área da medicina e da saúde. Do outro lado estão fatos que aconteceram relacionados a essas frases e vocês vão ter que usar as letras A, B e C maiúsculas para preencher os quadrinhos. Vamos aos fatos. A descoberta de novos medicamentos e vacinas propiciou a redução da mortalidade da população. A próxima frase. Propiciou melhores condições de higiene à população. Próximo. Entre os anos de 1870 e 1950, o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos. Próxima. Houve ampliação e melhorias dos serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos, que é o lixo. Última frase. Cerca de 4,6 milhões de pessoas vindas de outros países incrementaram a população brasileira até 1950. Façam suas atividades com capricho e estudando o conteúdo que nós nos encontraremos para a nossa correção. Até lá, um grande beijo.